Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam curtindo o congresso. Este congresso que tem um foco maior na transformação nossa, na transformação de cada um de nós e, por que não, também a transformação do mundo, né? Eu sou Cláudio, sou formado em administração com foco em gestão de qualidade, também formado na área de psicologia, né? E hoje aqui vim falar aqui para vocês o que essa ação transformadora pode trazer a mudança das nossas vidas, né? Mudanças no sentido completo. Mudança na dimensão de como profissional, na dimensão pessoal e na nossa estrutura como ser pleno. Como dica, já começo aqui com vocês trazendo este livro do Bion, né, que é chamado Transformações do Aprendizado ao Crescimento. É lógico que ele tem uma linguagem um pouco técnica, né, mas qualquer um leigo tem condição de fazer essa leitura e poder seguir disso. Falar de transformação, né, como foi o processo da minha carreira, por exemplo, é algo que vamos partilhar aqui nesse pequeno tempo, nesse pequeno intervalo, nessa pequena troca de conhecimento, né? Primeiro de tudo, saber transformar, conhecer. Fazer a leitura da tua alma é o ponto de partida para qualquer tipo de transformação. Eu aprendi ao longo do tempo, hoje tenho 42 anos, aprendi ao longo do tempo a importância que é de você fazer essa transformação da tua vida. Sem transformar a tua vida, não tem como você ter sucesso no teu campo pessoal, seja no teu campo profissional. Porque nós trazemos algumas sequelas de aprendizados dentro do nosso seio familiar que pode muitas vezes nos atrapalhar um pouco à frente. Não que o seio familiar tenha ações negativas, não é isso que estou querendo falar, mas muitas das coisas que servem em casa não vai servir numa organização, não vai servir nesse mundo secular na qual nós vivemos. Um exemplo. Se você, por exemplo, é muito mimado pelos seus pais, você comete uma falha na tua vida, na tua casa, e os seus pais passam a mão em você. Isso você não vai encontrar num gestor dentro de uma organização, isso você não vai encontrar dentro do teu projeto. Isso não vai dar certo. Então, é disso que nós estamos falando aqui, transformar a nossa vida. Eu costumo falar que conhecer a nossa vida é como uma cebola. Eu vou passar essa experiência para vocês aqui, porque foi assim que me aprendeu, foi assim que me fez despertar algo dentro de mim para poder seguir a vida como ela deveria ser, no fluxo certo. A nossa vida é como uma cebola. Pensa aí comigo, uma cebola. Se eu parto essa cebola ao meio, nós vamos ter várias camadas da cebola, não é isso? Nós temos a cebola ela tem várias camadas. Podemos dizer que nós somos iguais a uma cebola. Ao longo dos anos, nós vamos nos cobrindo com algumas capas. Então você é, muitas vezes, conceitos, Você é conceitos que a tua mãe te deu, conceitos que o seu pai te deu, conceitos que os teus irmãos te deram, conceitos que os teus colegas te colocaram, conceitos que os professores te colocaram, conceitos que os teus vizinhos te colocaram. E quem é você? Nós fomos nos maquiando como essa cebola, nós fomos criando algumas capas dentro de nós, escondendo, na verdade, quem realmente eu sou, quem realmente você é. E é fundamental para a transformação no teu sucesso, te conhecer, descobrir quem você realmente é, trazer esse quem é você. Se eu te perguntar agora quem é você, você vai me dar adjetivos,
Mas em uma entrevista de emprego, por exemplo, quando alguém te pergunta quais são as suas qualidades, você fica paralisado sem saber muitas vezes o que falar. Agora, se alguém te pergunta quais são os seus defeitos, você tem vários, né? Se der uma folha sulfite, você é capaz de você preencher uma folha inteira e ainda o verso dessa folha. Porque nós estamos habituados a receber e captar os conceitos que nos foram dados. E que esses conceitos já começam a ser derrubados a partir de agora, a partir deste momento. Não é você. Procure saber primeiro quem você é. Essa construção de quem você é vai ser importante para a transformação da tua vida profissional e da tua vida pessoal. Quem é você? Se você tiver a coragem, a partir de hoje, a se desvendar como essa cebola, tire a primeira casca, que você vai ter o quê? A casca, né? Aquela meio amarelada escura, né? Quase marrom, que muitas vezes se despedaça. Né? Isso não é você. Né? Se a gente tira a primeira capa, nós vamos ver que já está mais consistente, ela está mais rígida, mas também não é você. Vamos tirando essas capas. Quem você, dentro da conotação da cebola, é? Você é aquele centro da cebola. Pensa comigo. Quantas vezes que você já viu uma cebola que está brotando, de onde nasce a folha? Ela nasce do centro da cebola. Porque o centro da cebola, comparado com a nossa vida, é a nossa essência. É quem nós somos de verdade. E quem nós somos de verdade não tem como as outras pessoas te falarem. Quem nós somos de verdade não é o que te falaram até agora. Quem eu sou é quem eu sou. Quem você é quem você é. Eu não tenho como dizer quem você é. Apenas você poderá descobrir. E essa transformação, ela vai ser suficiente para poder você trilhar novos caminhos e descobrir na tua dimensão profissional. Dentro da minha carreira de profissional, foi possível, comecei lá aos 15 anos, e dos 15 anos trabalhava, na época a gente chamava somente de office boy, que só era aqueles adolescentes naquela época, e eu tinha que estudar no horário inteiro, né, das 8 às 17 eu trabalho, e estudava ainda à noite, que foi muito difícil, tanto que com 3 meses depois eu tive uma estafa física, que foi necessário ser medicado por médicos, remédios controlados para poder superar aquela fase, que era difícil, né? Saí e eu trabalhava numa escola de informática, na época uma escola de grande nome que hoje não ainda existe, só que não é tão falada como são as demais, né? Como são as demais. E com isso, o que é que nós temos aí, né? O que eu posso te falar de situações que nós temos aí, de coisas que nós temos aí? Naquele momento eu não me conhecia, né? Então, diversas coisas que eu vivi neste tempo, eu vivi porque eu tinha que viver, né? Aquilo era imposto, aquilo era uma situação que foi imposta. Eu lembro que nessa fase eu queria fazer um curso eu tinha terminado, estava entrando no primeiro ano colegial, então eu queria fazer, era o estudo técnico, eu queria fazer contabilidade, eu estava fazendo contabilidade, tinha começado, então eu queria fazer um curso de gestão financeira do Senac. Era fenomenal para mim aquilo, né? Porque esse era o universo que eu conhecia, mas quem eu era, quem eu queria, não estava ali. Terminou, fiquei nessa escola, trabalhei na cantina eu administrava a parte financeira, que foi o que a empresa colocou para poder me cativar, porque era aquilo que eu gostava. E aí essa empresa ela começou a me dar essas oportunidades dentro do período na área profissional. E eu como era a área de digitação, e digitação era o máximo da informática na época, então a minha base de digitação dava 10.500 toques por hora. Então, devido a isso, eu trabalhava de manhã na parte financeira dessa cantina da escola e
No período da tarde eu fazia veiculação de comerciais para rádios AMs e FMs, fazendo um mapa de cada comercial que tinha que entrar nessa estrutura. Era bom, né? O ruim era quando eu tinha que ficar escutando a rádio o dia inteiro para poder saber se o comercial foi veiculado. Isso não era tão positivo, mas era bom. Mas percebe que já tinha uma confusão aí. Eu gostava dessa parte da rádio, mas a parte financeira era o que eu vivia, né? Então era já confuso. Então quem eu era, quem eu estava sendo, quem era esse ser? Na verdade, esse ser estava fazendo o que as pessoas achavam que eu deveria fazer. Saí dessa escola de informática, como era bem bom profissional, eles arrumaram outro emprego para mim, para ser escola de informática, então eles recebiam proposta de empresas para contratar funcionários, né? Estudantes que estavam fazendo informática que fosse bom nessa área. E aí eu fui trabalhar no agência de turismo, que fiquei lá por 11 anos, e foi outro universo. Aí eu já mudei. Aí eu já queria fazer turismo, não era o auge do momento, né? Então, turismo se assemelhava muito mais com geografia. Então, fui fazer faculdade de geografia porque eu queria ser professor de geografia, porque eu tinha um professor na escola de geografia que ela era 10, então eu amava geografia. Amava desenhar mapa, amava fazer geografia, amava geografia, né? E a parte financeira estava nesse meio, né? E aí fui fazer faculdade de geografia, cursei o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano estava fazendo estágio numa escola com um tipo de metodologia de ensino construtivista. Então eu dava aula simultaneamente na quinta, na sexta, na sétima e na oitava. E supletivo. E o supletivo que era na parte da noite, na mesma escola. Foi interessante porque nessa fase eu tinha aí nos meados dos meus 19, 20 anos, e a minha estrutura física era muito de adolescente ainda. Então teve um certo conflito aí. Eu recebia dos estudantes em si alguns tipos de assédio, né? Assédio no sentido, em vez de receber trabalho, recebia cartinha de amor, essas coisas. E terminou, eu fiquei frustrado e realmente resolvi sair. Para mim não era. Então, de novo, eu abracei o turismo. Então, gostava do turismo, não fiquei no turismo na parte financeira, então fazia roteiros. Então, eu ainda estava naquela área do turismo, amava o turismo, aí geografia já fui deixando de lado. Era importante porque nessa fase eu recebia muito apoio do pessoal da agência de turismo, né? E muitas vezes eles me perguntavam: você vai ser professor, né? O turismo, então, nessa época, como eu falei, né? Conheci Corodró e fazia mapa de programação de viagens, Europa, Disney, né? Fiz diversas coisas, diversas ações. Aquele mundo da Disney, gente, era fenomenal. Ir para lá, levar os adolescentes, sentir aquela coisa, né, da diversão que tinha na Disney. Isso era o máximo para mim lá. Mas mesmo assim ainda tinha uma questão. Será que era eu? Isso era uma dúvida que eu ainda carregava. Então, nessa verdade, Jesus Turismo estava trabalhando em Recife e resolvi voltar para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, mandava currículo para as empresas de turismo e não tinha feedback positivo, até que entrei para trabalhar na operadora Vivo, né? Comecei no setor que a gente chamava o setor de retenção do cliente, que fiquei lá por 6 meses apenas, mas ouvindo, prestando atenção, querendo descobrir aquele universo que era novo. E aí fui promovido para um outro grupo que chamávamos de back-office, e chegando lá na dimensão do back-office não fazia atendimento ao cliente, então a gente resolvia, solucionava os problemas do cliente, e apenas às vezes dávamos contatos, às vezes não dávamos contatos. Também com pouquíssimo tempo eu tive a chance de trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento da operadora, prestando serviço para a operadora nesse sentido. E aí
eu posso falar para vocês que aí eu me encontrei. Né? Me encontrei por estar na área de treinamento e desenvolvimento. Esse contato da sala de aula, o contato de olhar nos olhos, o contato de ensinar aquilo que você sabe, isso me conquistou, isso começou a ver, isso é um pouco de mim. Mas também é importante frisar daquilo que nós já falamos aqui outras vezes, que eu já falei aqui em outros momentos, em outras falas, de que ainda estava algo a me perceber, algo a me fazer. Eu estava em busca desse encontrar no meu centro. O centro, né, da minha cebola, podemos falar assim. O centro da minha cebola, o meu centro, quem era eu. Né? E aí fiz a faculdade de administração nessa época, me especializei na admissão na área da qualidade. Fiz também paralela psicopedagogia clínica institucional, que era uma pós-graduação que era para poder me auxiliar no contexto da andragogia, que é esse tipo de trabalho que foi proposto pela equipe, né, do Congresso, que é a andragogia, ensinar adultos de uma diferente, porque não é alfabetização, é andragogia. E encantado com essa parte da andragogia, eu pude entender que aquele universo que eu estava lidando, eu tinha outras pessoas que eu podia auxiliar. E a partir daí, fiquei longos 5, 8 anos na Vivo, fui trabalhar em outro tipo, na área de treinamento também, em outra empresa. Trabalhei aí com adolescente dentro da formação do processo de aprendizagem, isso por longos também quase 5 anos. E com isso eu fui percebendo que a cada dia algo transformou. Não vá você pensar que esse descobrir a cebola é também descobrir tudo de uma vez, né? Não é. É necessário tirar essas capas. Ao longo da profissão você vai descobrindo situações, meios, momentos, né? Alguns acertos, alguns erros que são fundamentais para esse amadurecimento. Descobrir a cebola, né? Descobrir na cebola, quando eu falo para vocês, eu acho que para ficar um pouquinho claro, não é descobrir a cebola pela cebola em si, né? Descobrir por essa metáfora, descobrir essa essência do teu ser, aquilo que é. Porque é isso que vai fazer você se transformar, é isso que vai fazer você compreender muitas coisas. E aí, trabalhando aí no contexto de quase 15, 18, 20 anos, na área de treinamento, era um mundo que estava encantado. Então vamos fazer consultoria, com um amigo ali, com outro amigo ali, fazer consultoria, administrar treinamento, nananã. Até que eu me encontrei dentro de outro sentido, de perceber uma situação que estava muito mais dentro de mim, né? Que este universo do treinamento, da formação do desenvolvimento é algo que para mim é importante hoje, que foi nisso que eu me descobri em si, e foi a partir daí que eu pude, então, empreender também em outros setores, em outras áreas, ter a coragem, o desempenho, né? Hoje eu tenho sites de atendimentos online, onde é prestado também serviços, onde é prestado serviço dentro do ramo holístico, né? E isso fez acontecer por diversas maneiras. Hoje trabalho dentro da dimensão home office, né? A minha empresa hoje ela é muito mais virtual, assim, né? É possível ter pessoas de outros universos, desses outros universos que vem trazer hoje uma gama profissional de longo alcance que a internet favorece para a gente. Então, por mais que não venha o caso de divulgar a estruturação do trabalho aqui, que não é esse o foco, nosso foco é transformar você compreender isso, mas é apenas essa linha da experiência de compreender. Hoje eu me sinto realizado profissionalmente. Não é?
mas porque eu tive a coragem de cascar casca por cascas, né? Quantos amigos nós não fazemos ao longo do tempo? Quantos amigos, colegas, nós vamos fazendo ao longo dos anos e às vezes a gente não valoriza pelo aquele momento. Às vezes, pelo divergir de ideias, nós terminamos cometendo falhas, mas essas falhas elas são cometidas por quê? Porque nós não conhecemos o suficiente quem nós somos para essa questão do trabalho chegar de forma tranquila até você, por exemplo, né? Até eu, até nós, vamos dizer assim. Tenha coragem de encontrar esse centro da cebola na sua vida. Tenha coragem de encontrar a sua essência na nossa vida. Saiba que tudo que as pessoas te falaram de você até agora, não acredite. Não acredite. Descubra. Vá à frente. A tua vida pessoal, a tua vida profissional depende da tua coragem de querer descascar casca por casca da tua vida e você realmente descobrir quem você é, o que você quer. Isso vai ser fundamental, porque senão você vai ser um adulto lá na frente que vai estar reclamando do processo da vida, como muitos profissionais que nós encontramos por aí, que está reclamando que não teve oportunidade, que o QI passou na frente. Não. Ser é importante. Não queira, vamos até brincar com os verbos aqui, né? Existem duas diferenças entre ser e estar. Você é ou você está? Isso vai ser fundamental para poder você encontrar o rumo da tua vida profissional. Isso é transformação. Transforme-se. Isso é querer se transformar. Se você está em busca e quer, é muito simples. Procure ser, não esteja. Isso vai ser totalmente fundamental. Ah, Cláudio, mas tem muitas pessoas que vão falar assim, ah, Cláudio, mas eu sou. Aí eu te pergunto, tem certeza? Você tem certeza? Tenho 42 anos de idade, 28 anos aí de trabalho sem parar. Eu vi muita gente dizendo que se conhece e que muitos quebraram a cara. E hoje ficam culpando X, Y e Z. Meus queridos, saibam que a vida ela é feita de escolhas. Escolher ser é uma escolha. Tudo que você faz hoje, você também está escolhendo. Não culpe as outras pessoas pela sua escolha. Ah, Cláudio, peraí. Explica isso melhor. Bem simples. Né? A pessoa com quem você está hoje, afetivamente, você está nela porque você escolheu estar com ela, correto? Ótimo. Então amanhã não reclame que ela estragou sua vida. Porque você escolheu. Você escolheu não querer ficar com ninguém, não é? Então amanhã não reclame com Deus, por exemplo, que não teve um grande amor na sua vida. A vida é feita de escolhas. Querer ser vai depender também de eu aceitar as minhas escolhas, assumir as minhas escolhas, assumir as consequências. Aí você pode falar, ah, mas tudo bem, mas uma pessoa que estava andando aí e ela foi, aconteceu um acidente e ela teve um estupro, por exemplo. Ah, ela não escolheu isso. Bom, realmente a pessoa ela não escolheu isso.
Mas nós não podemos nos esquecer que existem fatores na nossa vida que nós escolhemos. Como, por exemplo, ela se escolheu ser tragicamente, passar por uma situação que é gravíssima como essa? Não. Mas aí nós teríamos que analisar, nós teríamos que pensar, ela resolveu sair, mas o horário estava apropriado para isso, porque ela não foi acompanhada, não esperou as pessoas serem acompanhadas. Nós não podemos esquecer, meus queridos, que nós estamos vivendo num mundo que é planado de violência, né? Entenda, eu não estou justificando aqui, estou apenas elencando que muitas vezes nós podemos escolher. Aliás, em todos os aspectos da nossa vida nós podemos escolher. E não estou dizendo também que uma pessoa que passou por isso, por causa disso, a pessoa cometeu o crime com relação a ela e ela vai ter que conviver com isso porque ela escolheu e amanhã ela não pode culpar essa pessoa. Não, ela deve culpar essa pessoa, ela deve procurar os direitos dela, ela deve... O que ela não deve é escolher não procurar os direitos dela. O que ela não deve é fazer isso. Agora, procurar os direitos dela, isso é um crime. A pessoa que cometeu esse crime, ele tem que ir para a cadeia, pagar pelo que fez. Né? O que eu estou falando aqui é no sentido de nós, muitas vezes, escolhermos situações em que depois a gente põe culpa nos outros. Vamos sair desse exemplo aí e vamos para um exemplo mais simples, né? Nós sabemos que o nosso transporte público em São Paulo é caótico, verdade. Só que eu tenho a opção de pegar um ônibus lotado ou esperar o próximo. Ah, não tenho, Cláudio, porque eu acordei tarde. Opa! Você escolheu acordar tarde. Ah, não, Cláudio, eu não escolhi não. Foi porque o despertador não despertou. Opa! O despertador, ele não tem vida própria. Não é verdade? Entenda que muitas vezes a gente nós colocamos desculpas para culparmos as outras pessoas. A culpabilidade nas outras pessoas que muitas vezes nós vamos colocando no decorrer da nossa vida, ela é, muitas vezes, responsável pelas nossas não transformações. Ela é responsável pelas vezes do nosso não ter sucesso. Assuma a sua vida. Ser é assumir a sua vida. Assumir as responsabilidades da tua vida. Assumir o contexto que a tua vida está inserida hoje. Em todas as dimensões. Escolha. E saiba que você está escolhendo se sim ou se não. Então, assuma a responsabilidade de sim ou de não. Né? Então, você poderia ter esperado o próximo ônibus. Aí as pessoas entram no ônibus lotado, não é? Como nós vemos todos os dias, e dentro do ônibus estão reclamando. Devemos realmente também reclamar porque o governo não toma as suas devidas providências. Isso eu concordo. Mas eu poderia também não pegar aquele ônibus. É uma escolha. E às vezes tem pessoas que falam e na pôr em prática, não põe em prática. É disso que nós estamos falando. Percebe? Ser muitas vezes não é ficar aí agregando a ideia das outras pessoas. Ser, muitas vezes, é querer ser de forma completa a tua essência. É isso que vai poder transformar você de forma pessoal e profissional. Assuma o ser, o teu ser. Assuma a tua vida e assuma as tuas escolhas, independente se elas sejam positivas ou negativas. Assuma. Eu falhei. Porque eu escolhi falhar.
Isso vai ser fundamental para você descobrir o teu ser. Você descobriu, por exemplo, que você tem um limite. A vida ela é feita dessas escolhas e sabendo escolher, seja negativo, seja positivo, vai te dar experiência e vai fazer com que a construção do teu ser possa te ajudar nas transformações. Que eu garanto que se eu escolho errado hoje, assumo que o erro foi meu, amanhã eu tenho a chance de escolher certo. Por quê? Porque eu assumi que a culpa no passado foi minha. Quando a gente põe a culpa nos outros, nós vamos continuar errando. Sabe por quê? Porque no nosso mental, você é isento de culpa. Quem é isento de culpa não tem o que aprender. Não é verdade? Então assuma isso. Tenha as rédeas da sua vida. Como eu falei aqui, contando essas experiências, do que eu passei, do que eu vivenciei, para construir o que eu tenho hoje, chegar onde eu cheguei hoje, foi necessário tirar muitas cascas de cebola. E o que eu estou falando aqui para vocês foram coisas que eu aprendi dia a dia, mês a mês, ano a ano. E confesso para vocês, hoje com 42 anos eu posso dizer que eu sou feliz. E sou feliz. Que primeiro descobri esses meus limites, descobri o que eu sou. Tenho muito ainda a descobrir, porque minha vida não finalizou ainda. Tenho muito a descobrir. E vou descobrir. Mas uma coisa eu digo para vocês. Eu assumo as minhas escolhas. Se você também assumir as suas, eu te garanto, você vai se sentir transformado. Você vai ser um profissional de sucesso. Você vai ter uma carreira. Você vai ser um profissional diferencial no mercado. O mercado hoje não quer robôs. O mercado hoje não quer pessoas por pessoas. O mercado hoje quer seres que saibam o que fazem, seres que assumam as suas responsabilidades. E isso só acontece se você assume e descobre o teu ser. Não é? Isso acontece se você assume a tua vida como escolhas, seja positivo ou negativo. E no teu trabalho eu garanto, você vai fazer escolhas a todos os momentos. É disso que as empresas buscam hoje. Pessoas que façam das suas vidas escolhas, seja positivas ou seja negativas, mas que assumam as escolhas que fazem. Isso é transformar. E então, como eu comecei conversando, partilhando com vocês sobre a cebola, eu finalizo. Aí você vai ser o quê? Uma nova chance, né? Novas cebolas vão nascer nessa plantação, né? Nova vida será, novas oportunidades acontecerão, novas oportunidades serão. Então, meus queridos, assumam isso, que a vida é feita de escolhas. Faça agora a tua escolha. Neste momento, para um pouquinho aí e pensa. A partir de hoje, a minha vida é feita de escolhas. E eu sou corrigindo, né? E eu sou responsável pelas minhas escolhas. E espero encontrar vocês em outra oportunidade. Muita paz a todos, grato e muita prosperidade para você. Até outro momento. Tchau, tchau.